Então, boa tarde a todos, tá? Então, a Coordenação Estadual de Triagem Neonatal do Amazonas, hoje faz o encerramento de sua programação do mês, né, que é referente a falar sobre a importância do teste do pezinho, e nós estamos, durante todo esse mês de junho, nós falamos sobre as doenças que são criadas no teste do pezinho e o ambulatório de referência e, no caso, o laboratório de referência, onde também se faz o tratamento, eles estão, vários profissionais aqui. Então, só para fazer um resumo, a triagem neonatal, o que é o programa da triagem neonatal? Né? Ela é um programa de saúde pública exitoso, onde se procura triar precocemente no recém-nascido, no período de neonatal, que vai de 0 a 30 dias, doenças que podem trazer, se não tratadas precocemente, podem trazer consequências sérias para a vida do indivíduo. Aí, durante esse mês, nós falamos das mais importantes, mas só para lembrar quais são as doenças que são criadas no teste do pezinho. E isso é disponibilizado no SUS, então, todos os brasileiros, todas as crianças que nascem no estado brasileiro, têm o direito de fazer o teste do pezinho. As doenças que são rastreadas, a fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, a anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal e a deficiência de biotinidase. Essas são as doenças que são criadas no teste do pezinho. A inovação que o Programa Nacional de Triagem Neonatal traz é que vai ser absorvido, já teve portaria para isso, que também vai criar a toxoplasmose congênita no rol das doenças que já são pesquisadas, criadas no teste do pezinho. Hoje nós estamos aqui com a doutora Cíntia Xerez, ela é hematologista, ela pertence ao quadro da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas, que é a Fundação Hemoan, que é o nosso serviço de referência em triagem neonatal, tanto para fazer a coleta do teste do pezinho e dar o diagnóstico, como também é o ambulatório de referência para tratamento das anemias falciformes e outras hemoglobinopatias. E também nós temos aqui a doutora Vânia Gadelha, tá? Ela é a geneticista, professora aqui da Universidade do Amazonas, Estadual do Amazonas, e também da Universidade Federal do Amazonas, né, UFAM, e também trabalha com um laboratório de referência da triagem neonatal na Policlínica Podajás, onde ela é a coordenadora. E aí também vai falar aqui sobre a importância do aconselhamento genético dentro das doenças criadas no teste do pezinho. E também gostaria de deixar os agradecimentos, né? Os nossos agradecimentos pela participação maciça que nós tivemos nas outras apresentações, desde da primeira terça-feira do mês de junho, a colaboração de profissionais que trabalham nos serviços de referência, com os assistentes sociais, a Alcilane, que está aqui, a enfermeira Jane, que no momento não vai poder estar aqui, os apoios técnicos que trabalham na Secretaria, né, de Estado de Saúde, onde trabalham comigo na Coordenação Estadual de Triagem Neonatal, que é a Priscila e a Lene, né, que são minhas colaboradoras diretas, e agradecer também a participação de vocês e dizer que nós estamos à disposição para tirar toda e qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre o programa de triagem neonatal do Amazonas. Então, eu vou deixar a palavra agora com a doutora Vânia, que vai falar sobre aconselhamento genético nas doenças criadas no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Obrigada, Maria Luísa. Então, como a Maria Luísa falou, meu nome é Vânia. Eu já estive aqui no primeiro dia para falar
Eu falei no primeiro dia, não consigo nem me lembrar, apresentar Sobre o programa. Como foi que o programa nasceu, né? Para apresentar o programa, né? Como que ele surgiu e como que ele funciona aqui, o nosso atendimento no ambulatório, né? E hoje eu vim falar sobre o aconselhamento genético. Eu preparei uns slides aqui, uma coisa bem rapidinha. Quem estiver assistindo e quiser colocar perguntas, a gente vai estar aqui para responder. Mas o que eu preparei foi de uma maneira simples e rápida para não cansar vocês, tá bom? Eu passo aqui? Pode passar. Então, eles estão vendo isso, né? Então. Primeiro, quando a gente vai falar do aconselhamento genético na triagem neonatal, a gente tem que perguntar o que é o aconselhamento genético. E o aconselhamento genético, ele é definido principalmente como um processo de comunicação, que vai falar sobre o que significa, em termos técnicos, aquela condição que é genética, hereditária, e que ele tem que obedecer algumas normas, principalmente de bioética. Então, é um processo de comunicação não diretivo, ele é técnico. A pessoa que está fazendo o aconselhamento tem que usar empatia e respeitando os princípios éticos, principalmente os princípios de autonomia, não maleficência e da privacidade, certo? A gente pode passar por aqui na setinha. Então, quando a gente fala em aconselhamento genético, a gente está falando de genética, né? E aí a gente pensa que, principalmente, no que significa ter uma mutação. Se tu tens uma mutação aqui no DNA, a tradução lá na frente da proteína, ela vai ser defeituosa ou ela não vai existir. Então, sempre que a gente está falando de uma doença genética, a gente diz que esse é o dogma central da genética médica. Uma mutação que leva a uma proteína que ela é não produzida ou produzida de uma maneira defeituosa. Pode passar. E aí a gente vem aqui também para a genética para falar sobre uma condição só de herança. E aí eu resolvi, a gente vai falar só disso, existem outros tipos de herança genética, tá? Como a gente está falando da triagem neonatal, a gente vai falar sobre herança recessiva. Todas as doenças que são triadas no teste do pezinho, que a gente chama de triagem neonatal biológica, elas são doenças genéticas, com exceção do hipotireoidismo, apesar de que existem alguns tipos de hipotireoidismo que são de herança genética. Fora o hipotireoidismo e agora a toxoplasmose, que é uma doença infecciosa, o restante das doenças são todas genéticas, hereditárias, de caráter autossômico recessivo. O que significa uma condição ser recessiva? Significa que uma pessoa que tem uma doença recessiva, os pais dela têm, o nosso DNA ele é de dupla hélice, né? Então, em geral, uma pessoa que tem uma condição recessiva, os pais têm, eles portam essa variante da doença, mas eles não têm a doença, porque eles não têm essa variante na dupla hélice deles. Então, cada vez que eles têm filhos, cada vez que eles engravidam, eles têm uma chance de ter uma pessoa que não tem nem a doença e nem é portador daquela mutação, ou eles podem ter um filho ou uma filha que é igual aos pais, e em 25% uma pessoa com a doença, com a variante na dupla hélice, né? Então, quando a gente vai fazer uma história daquela família, a gente pode, mas isso não é obrigatório, mas é um dado importante para a gente identificar que esses pais, eles são da mesma família, parentes, ou são primos,
ou tio e sobrinho, ou tem um parentesco mais longe, mas mesmo assim continua sendo parentesco. Não é obrigatório, mas a gente usa quando vai falar sobre condição recessiva para ficar mais fácil de entender, né? Nós todos, a gente porta no nosso DNA alguma mutação recessiva que a gente não sabe que a gente tem. E a gente só vai saber quando nasce um filho com uma condição recessiva. E aí, quando a gente pensa nisso, é mais fácil pensar que a família, pessoas da mesma família compartilham uma herança comum, né? Pode passar. Então, isso daqui são as doenças criadas no teste do pezinho, como eu falei, acho que são doenças de caráter autossômico recessivo. Fenilcetonúria, as hemoglobinopatias, principalmente a anemia falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Pode pensar. Então, vamos falar um pouquinho de fenilcetonúria, até porque está faltando, falou de todas as doenças, vai falar de hemoglobinopatia, dessa daqui falou pouco. Então, a fenilcetonúria, desculpa estar grafado errado, aqui faltou um erro. A fenilcetonúria é uma condição autossômica recessiva, em que os pais são portadores dessa variante com a mutação para fenilcetonúria. E esse casal, cada vez que ele vai ter um filho, existe um risco de 25% de nascer uma criança com fenilcetonúria. E o que é a fenilcetonúria? A fenilcetonúria, ela é uma doença que é do grupo de erros inatos do metabolismo. Então, a pessoa que tem essa condição, ela não metaboliza um aminoácido chamado fenilalanina. E esse aminoácido, se a pessoa que tem a condição não for tratada, ele vai se acumulando no organismo da pessoa e vai tendo sintomas. Que sintomas são esses? São principalmente relacionados ao sistema nervoso central. Então, esse aminoácido, a fenilalanina, ele é tóxico para as células do sistema nervoso central. E se a pessoa não for tratada, ela pode ficar uma pessoa com deficiência intelectual severa, com problemas de comportamento e alterações na pele, epilepsia também, principalmente. Se ela for tratada, ela é uma pessoa normal, só que ela vai ter que ser tratada para o resto da vida com uma dieta específica, que ela não pode ter produtos de origem animal. Onde que o aconselhamento genético entra aqui? O aconselhamento genético entra para a gente explicar para aquela família o que está acontecendo. Então, não é só o risco de acontecer de novo uma gravidez futura, mas no aconselhamento genético significa falar, contar tudo para a família a respeito dessa condição, da doença genética. Então, por que ela aconteceu? Qual o risco de acontecer de novo? Mas também o que se pode fazer para tratar essa pessoa aqui, né? Então, tem a fenilcetonúria e tem que ter aderência ao tratamento. Essa semana teve uma live, tem um Facebook chamado uma associação de pais no Facebook, que os filhos têm erros inatos do metabolismo. E daí teve uma mãe que falou, essa página no Facebook se chama Mães Metabólicas. Essa semana, acho que foi domingo, eles fizeram uma live e uma mãe, todas as mães estavam dando os depoimentos lá. E aí uma mãe falou que a filha dela foi identificada na triagem neonatal, então ela foi numa consulta com um médico geneticista, na verdade uma equipe de médicos geneticistas que atendeu lá no Rio Grande do Sul, e passaram todas as informações para ela, e depois que ela passou com o médico geneticista, entendeu que era uma doença genética, que era uma doença recessiva, que existia um risco de cada vez que ela e o marido engravidassem de acontecer de novo.
Para quem o casal que é portador da mutação, a gente fala assim, é como se a pessoa colocasse num saco preto 3 bolas azuis e uma bola vermelha. E quando engravida, ela enfia a mão ali dentro e ela pode pegar. Tem 3 chances de pegar uma azul e uma chance de pegar uma vermelha. Um risco de 1 para 4, né? De 25%. Então, ela entendeu tudo. E aí ela saiu da sala dos geneticistas e foi para a sala da nutricionista. E aí ela tomou um baque, que foi quando ela se deu conta do que significava realmente aquilo tudo ali, né? Então, significa que a família inteira vai ser afetada por aquilo, e tem a questão da dieta, né? Então, a mãe falando assim, eu sou gaúcha, como que um gaúcho vive sem churrasco? Como que eu vou explicar para minha filha que ela não vai poder comer um churrasco, né? Então, realmente, isso é brabo, porque a pessoa está acostumada com uma dieta, né? E ter a doença significa um monte de coisa, né? Significa que aquilo pode acontecer de novo para aquele casal. Não existe meios de você prevenir isso a não ser por fertilização in vitro. Significa que a vida inteira daquela família vai mudar em função daquela dieta. Não é uma dieta fácil. É uma dieta pior do que uma dieta vegana só. Então, significa um monte de coisa. E quando a gente fala em aconselhamento genético, isso entra também. A pessoa tem que entender tudo sobre aquela doença. E daí, não é uma coisa que vai acontecer numa consulta só. Esse aconselhamento genético ele acontece praticamente em todas as consultas, porque também a pessoa não consegue, aquela família, né, não consegue lidar com aquilo tudo de informação em uma só consulta, né? Então, e isso é uma situação, né, que é de passar as informações técnicas, e aí por isso se diz que o aconselhamento genético ele sempre parte de um diagnóstico médico. Ele não necessariamente toda a vida vai ser feito por um médico, né? Aqui no Brasil não existe um aconselhador genético como profissão, mas em outros países existe. Então, em geral, ele é feito por psicólogos, porque se diz que uma pessoa que passa por um diagnóstico, uma família e uma pessoa que passa por um diagnóstico de uma doença genética, ele passa pelo processo do luto. Então, tem as fases do luto que tem que serem trabalhadas, né? E por isso, dentro da equipe da triagem neonatal, do serviço de referência, também tem psicólogo, e esse psicólogo também atende a família. Pode passar, gente. A câmera não está pegando, mas aqui do meu lado esquerdo está a doutora Cíntia, que está me ajudando. A próxima doença é a doença falciforme, que a doutora Cíntia vai falar melhor para vocês, né? De novo, uma doença recessiva que tem um risco de 25% para cada gravidez. Então, para cada vez que esse casal engravidar, ele pode ter 25% a chance de ter um filho que não tem nem a informação genética e nem a doença. 50% pessoas que são idênticas aos pais, que têm a informação genética, mas não têm a doença. E 25% uma pessoa que tem a doença. Com relação ao aconselhamento genético na doença falciforme, a única coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que quando você faz a triagem neonatal, você faz, está vendo as hemoglobinas, né? Então, se o paciente ele for AS, ele tem um traço falciforme. Clinicamente, isso não significa nada para ele. Mas, se ele tem o traço, a gente tem que saber se os pais têm os dois o traço.
Então, o ideal é se chamar o pai e a mãe para se testar, para saber se numa gravidez futura eles têm um risco aumentado ou não de caírem aqui, nos 25%. Tá certo? Pode passar, Cíntia. A próxima é a fibrose cística e, de novo, gente, vocês estão vendo? Ladinho amarelinho e outro branquinho, ladinho amarelinho e outro branquinho. Esse casal, cada vez que eles engravidarem, existe um risco de vir um todo amarelinho, 25%, né? Então, a fibrose cística já foi falado aqui pela doutora Cláudia na semana passada. É uma doença multissistêmica grave, que precisa ser diagnosticada precocemente e que existe um risco para aquele casal, naquela família, de acontecer de novo a doença. É uma doença potencialmente fatal e os pais precisam ser avisados, saber do que está acontecendo. Pode passar. A outra doença é a hiperplasia adrenal congênita. Então, eu acho que vocês já também viram o doutor Cristiano falando sobre hiperplasia adrenal congênita. De novo, é uma doença recessiva. De novo, existe um risco de acontecer 25% de cada gravidez de ter uma criança com hiperplasia adrenal congênita. Essa é uma doença também que a gente tem que chamar a atenção, porque as meninas que nascem com hiperplasia adrenal congênita, vocês viram aqui a aula do Dr. Cristiano, elas costumam nascer, a maioria delas, com a genitália ambígua. Então, é muito fácil reconhecer e fazer esse diagnóstico, às vezes antes de chegar ao resultado da triagem neonatal, porque o neonatologista está vendo uma criança com genitália ambígua. Mas se for do sexo masculino, essa condição que é virilizante para o feto, o neonatologista não vai chamar a atenção do neonatologista. E o que pode acontecer é que esse bebê, antes de completar um mês, ir a óbito, antes, às vezes, de chegar ao resultado do teste do pezinho dele. Então, aquela família precisa ser avisada, porque é uma doença potencialmente fatal, e essa família precisa passar por aconselhamento genético, precisa entender o que está acontecendo, né? Mesmo que a criança não seja acompanhada no serviço, porque foi a óbito, aquela família tem que passar pelo aconselhamento genético. Pode passar, Cíntia. A última doença é a deficiência de biotinidase, que, igual a fenilcetonúria, é um erro inato do metabolismo, em que uma enzima chamada biotinidase, ela não é fabricada lá direito, né, por causa da mutação no DNA, e se ela não for diagnosticada a tempo, e se for uma deficiência severa, pode ter desde problemas de pele até atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, epilepsia. Aqui, de novo, vendo o heredograma, chamando atenção para a consanguinidade e uma criança afetada. Então, esse casal, cada vez que ele engravidar, tem um risco de acontecer de novo. É uma doença que leva a um quadro grave, às vezes, do sistema nervoso central, e um tratamento muito tranquilo, muito fácil de fazer com a reposição de biotina. Então, precisa sim ser diagnosticada e o casal precisa ser avisado. Pode passar. O aconselhamento genético, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele tem que ter um respeito às pessoas e às famílias, com relação a passar todas as informações disponíveis. Por exemplo, qual é a prevenção? Fazer uma fertilização in vitro, mas a pessoa mora aqui em Manaus, mora em Quari. Difícil mesmo o acesso a uma fertilização in vitro. Mas nem por isso elas devem não ser, não passada a informação. Todo mundo tem direito a toda a informação relacionada àquela doença que afeta a família. Preservação da autonomia da família, a família que decide o que vai ser feito, não é a equipe de saúde.
revelação completa de todas as informações relevantes à saúde. Então, tudo tem que ser dito que pode acontecer, como que é a história natural daquela doença. Proteção da privacidade, toda doença genética, a família, o paciente tem direito à privacidade do diagnóstico, só ele que pode falar, contar o que ele tem para as outras pessoas. Ele tem que saber que é importante que ele passe as informações para os parentes em possível risco. Né? Então, tem famílias que têm um índice de endogamia muito grande, gostam de casar entre eles. Se foi feito um diagnóstico de fibrose cística naquela família, é importante que ele converse com o restante dos parentes, para saber que existe aquela informação genética na família. O estado de portador é importante de ser diagnosticado, como a gente falou lá, principalmente para anemia falciforme, que você vai pegar um paciente com traço falcêmico. Ele é não tendencioso, então, quando você vai fazer, mesmo essa palavra, aconselhamento genético, veio do termo em inglês, que é genetic counseling. Mas não é dar conselho para ninguém, viu? É passar informação técnica, e ele não pode ser tendencioso, tu não pode dizer o que tu achas. Olha, a senhora perdeu um filho com hiperplasia adrenal congênita, então, por favor, não tenha mais filhos. Isso não pode. Quem vai decidir é o casal, né? Envolver os pacientes nas decisões, isso é importante também. E garantir o segmento das famílias, isso é a última recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, fazer o diagnóstico, passar pelo aconselhamento genético, mas garantir o acesso e o segmento ao serviço de referência. É isso, gente. Quem tiver alguma dúvida pode escrever aqui, a gente está aqui. Eu vou deixar vocês com a doutora Cíntia. Eu tenho que consertar aqui a câmera para ficar na frente da Cíntia e não falar claro que precisa. Vamos, só um segundinho, viu, gente, para a gente resolver aqui um problema técnico. Mas é isso. Muito obrigada pela atenção. Pronto, ficou bom. Cíntia toda bonitão, não? Olha, até parece. Olha, tem uma pergunta aqui, da Gabriela. Pode falar. A Gabriela quer saber, esse aconselhamento genético é feito por quem? Pelos médicos? Então, eu falei isso no início. O aconselhamento genético ele tem que ser feito por um profissional treinado para fazer o aconselhamento genético. Ele não necessariamente precisa ser um médico, mas ele precisa ser treinado. Aqui no nosso país existem poucos cursos e poucos recursos também ainda para os outros profissionais terem esse treinamento. Normalmente é o médico geneticista no Brasil que faz o aconselhamento genético, mas ele pode sim ser feito por outro profissional, contanto que ele receba um treinamento para isso. Espero ter conseguido, Gabriela, conseguido responder a sua pergunta. Mas eu tenho uma pergunta, doutora. Tu tem? Deixa eu não estou aparecendo porque o técnico ele se ausentou um pouco da sala, mas a gente vai fazer a pergunta assim mesmo. Assim, é uma pergunta meio leiga, né? Que uma mãe chegou comigo lá na triagem e fez a seguinte pergunta. Enfermeira, eu sou enfermeira, né? Eu quero saber o seguinte, a minha filha, ela nasceu com esse problema aí, que ela era mulher e virou homem. Né? Ela falou dessa maneira. Eu quero saber com a senhora se tem algum tratamento, algum exame que eu possa fazer, se eu quiser engravidar, um exame que deixa lá no meus... Ela não falou, gente, eu não me lembro da palavra que ela usou. Mas ela queria fazer um exame que viesse a dizer que se ela vai ter ou não um filho novamente parecido com o primeiro. Na verdade, assim, a gente não sabe o que foi o caso do primeiro filho.
quando a gente fala nessa parte sexual em relação à triagem neonatal, em geral, é o contrário, né? Que é a genitália feminina, dentro do útero, ela é virilizada por causa dos hormônios da suprarrenal. Então, a criança nasce com genitália ambígua. E muitas vezes ela é registrada como um menino, sendo que ela é uma menina. Ela tem no seu sexo biológico o XX lá, né? Se for uma hiperplasia adrenal congênita, a gente sabe que essa é uma doença autossômica recessiva, como eu mostrei lá nos slides. Então, ela, para essa condição, o casal que é pai tem um risco de 25% de acontecer novamente num filho, para cada gravidez daquele casal. Como que previne? A gente tem que fazer o teste genético na pessoa que é afetada pela doença, saber qual é o nome daquela mutação, endereço, e aí o casal que quer engravidar e não quer correr esse risco, ele tem que fazer uma fertilização in vitro e fazer um diagnóstico no embrião antes de implantar no útero. Entendeu? Então, isso é uma condição muito, ainda para o nosso meio, complicada, né? Não é um procedimento simples e de fácil acesso. Então, aquele casal tem que entender que, como um casal, existe um risco. Tem os casais que não ficam juntos, então, se vão fazer casal com outro par, esse risco não é mais de 25%, né? Ele é igual da população em geral, que a gente, risco zero, não existe para casal nenhum no planeta Terra. Então, o risco, ele sempre vai variar de 1 a 3% para todo mundo que fica grávido de ter alguma condição. Não estou falando de doença recessiva. Quando ter alguma condição no bebê, uma formação, alguma doença, esse risco sempre é de 1 a 3%. Se esse casal tem um filho com uma condição recessiva, então o risco aumenta para 25%. Mas se ele não tem nenhum filho com condição recessiva, o risco é de 1 a 3%. Sendo que o diagnóstico ele é feito na pessoa que tem a doença. A gente não usa pesquisar no casal, entendeu? Agora, se um casal for primo, são parentes, já existem painéis genéticos que tu pode fazer, teste genético, para procurar condições recessivas naquele casal, para saber se eles têm um risco de acontecer algum filho com uma doença recessiva. Mas nem esse painel não vai pegar todas as condições, né? Infelizmente, não existe ainda. Não existe uma coisa, como fala, que seja 100% seguro, que vai te dar todas as respostas, isso não existe. Doutora, as doenças criadas pelo teste do pezinho biológico, elas necessitam de cariótipo? Só a hiperplasia adrenal congênita. As crianças que são seguidas no nosso ambulatório, no PAN, aqui da Codajás, todos os hiperplasia adrenal congênita fazem cariótipo, que é feito aqui na UEA. Os nossos cariótipos são feitos aqui. Então, só isso, as outras não precisam de cariótipo. Eu tenho o RN está internado em uma determinada maternidade, numa UTI NEO. E o neonatologista, ele desconfia, por exemplo, de uma hiperplasia adrenal congênita. O que ele tem que fazer para pedir o cariótipo? Ele precisa fazer um parecer justificando. Se ele acha que é uma hiperplasia adrenal congênita, ele entra em contato com o SRTN, com o Serviço de Referência no PAN, fala com a assistente social, a enfermeira Auxilânio, assistente social Auxilânio, a enfermeira Jane, ou a enfermeira Jane, e daí elas marcam uma consulta ou fazem com que o especialista, no caso o doutor Cristiano, vá
na maternidade. Quem solicita o cariótipo, em geral, sou eu ou o Cristiano, quando o paciente passa pelo ambulatório. Mas se o paciente estiver internado, e digamos for uma hiperplasia, o Cristiano está acompanhando, ele mesmo que solicita de lá, já entra em contato. Na verdade, a gente entra em contato pelo telefone com os biólogos aqui da UEA, e daí eles fazem para a gente o cariótipo. É assim. Para as outras condições que não são da triagem neonatal, eles também estão fazendo cariótipo. Normalmente é quando eu peço, mas qualquer médico pode pedir, entrar em contato com os biólogos da UEA. Tá bom? Justifica, faz um parecer muito bem, né? O ideal, quando a gente pede um cariótipo, qualquer exame, a gente tem que saber o que a gente está procurando, né? Por isso que é importante uma avaliação clínica do médico geneticista, né? Então, o médico sabe o que ele está procurando e vai lá e fala de um cariótipo por causa disso, daquilo, dali, né? Porque nem tudo se resolve com cariótipo, né? Nem todas as condições genéticas não vão ser respondidas por um cariótipo. Pode ser um erro do metabolismo, que lá não vai aparecer alterações no número de genes. Exatamente. Né? Isso é importante falar. Inclusive, falando em triagem neonatal, eu trabalho na APAI. E eu, muito frequentemente, atendo mães que chegam com um bebê com síndrome de Down, e daí elas falam assim para mim, doutora, fez até o teste do pezinho, não deu nada no teste do pezinho. O teste do pezinho não é para síndrome de Down, assim como não é para um monte de outras condições genéticas, né? Então, isso tem que estar bem claro, assim. Foi isso também, acho que eu falei no primeiro dia de junho que a gente teve aqui, né? Que é o que a gente faz, quais são as doenças que a gente leva para a triagem neonatal, né? Não é tudo que é triado no teste do pezinho, as doenças precisam ter características específicas para ir para a triagem neonatal. Nós tivemos um caso de uma solicitação da maternidade Alvorada, que tinha um paciente, uma URN, que estava com uma suspeita sindrômica, e eles solicitavam para que o coordenador da triagem pudesse viabilizar um teste do pezinho ampliado. Mas tinham pedido, mas não tinha justificativa por quê. Exato. Né? Então, é difícil a gente precisa entender o que a gente está procurando. Nós não tratamos teste de laboratório, a gente trata o paciente. Isso é importante ser falado. Né? Isso é importante, porque assim, eu quero o teste do pezinho ampliado, mas não diz o porquê do teste. Não sabe o que ele está procurando. E até esse ampliado é muito genérico, porque ampliado em um laboratório não significa o mesmo ampliado em outro laboratório. Exatamente. Então, tem que se fechar, ver, né, investigar, justificar por que está se pedindo, sim, né? Sim. E ver os critérios para que você quer aquilo ali. Não é para você fechar um diagnóstico, não para você encontrar um diagnóstico, né? No caso, os testes. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta. Eita, tem um monte de pergunta aqui, vamos lá. A Cíntia fala. Alcilane, olha, a Alcilane está falando, gente. A Alcilane é a nossa mais antiga componente lá do serviço de referência, sabe tudo da triagem. Fala. São os adultos que estão lá, né? Sim. No caso dos pacientes, durante uma gravidez, existe o mesmo? Muito boa pergunta. Então, quando a pessoa tem uma doença genética recessiva, ela tem na dupla hélice a mutação, né? A variante da dupla hélice dela. Não há por que a gente achar que a pessoa que ela vai encontrar na vida dela, casar e ter filhos, vai ter a mesma mutação que ela. Mas o ideal, já que ela já sabe que tem essa mutação, é testar o parceiro. Entendeu? Eu sou portadora de fenilcetonúria, eu quero ter filhos,
e aí eu vou testar o parceiro para saber se ele tem, se ele é portador. Se ele não tem fenilcetonúria, mas ele pode ser o estado de portador. Em geral, não é o que acontece, porque essas doenças são doenças raras. E a não ser que ela esteja procurando parceiro ou uma parceira dentro da família, então o risco de ela encontrar uma pessoa que tem a mesma variante genética que ela é muito baixo, né? Muito pequeno. Mas é bom que, se ela quiser, pode testar o parceiro para fenilcetonúria, para hiperplasia, para saber do risco, né? Importante também falar aqui, já que a Alcilane falou, é sobre o acompanhamento das gestações, né? Então, fenilcetonúria é uma doença que precisa ter um bom acompanhamento. A pessoa que tem fenilcetonúria, para engravidar, além de querer saber se o parceiro tem ou não a mutação, ela tem que se preparar para aquela gravidez. Porque o feto pode ser afetado pelos altos índices de fenilalanina dentro do útero. E aí a criança pode nascer com algum problema, mas não é por causa que ela tem fenilcetonúria, e sim porque ela foi afetada dentro do útero por um nível elevado de fenilalanina. Então, ela é uma gestação de alto risco. É uma gestação de risco, uma gestação que deve ser planejada e acompanhada. De preferência, no ambulatório de pré-natal de alto risco. Sim, sim. E dentro do serviço de referência de triagem neonatal. Aí tem a Gabriela. Gabriela está fazendo uma outra pergunta aqui. Essas doenças têm alguma relação com o tipo sanguíneo da mãe e do pai? Não, não tem nenhuma relação com o tipo sanguíneo. É um problema do DNA, é genético. O tipo sanguíneo é só mais um produto do DNA. Então, não tem nada a ver com o tipo sanguíneo. Né, doutora Cíntia? Doutora Cíntia está aqui, ela sabe tudo de doença hematológica, doença do sangue, aí ela vai falar com você. Eu vejo assim, a pergunta da Gabriela, porque essas doenças que são criadas no teste do pezinho biológico, elas são feitas através de uma gota de sangue, né, que é retirada do calcanhar da criança, e talvez ela esteja relacionando que o tipo sanguíneo tem alguma coisa a ver. Mas é também uma... Não sei, Gabriela, uma ideia que rola assim na população, né? Mas o meu tipo sanguíneo combina. Não existe isso, gente. Existem algumas pessoas que desenvolvem problemas relacionados, sim, ao tipo sanguíneo do bebê, principalmente as mães, que são RH negativo, né? Mas isso não tem nada a ver com doença genética, viu? É doença de imunidade, né? Então, tá. Eu vou deixar vocês aqui com a doutora Cíntia, gente. Depois, mais tarde também, a gente pode perguntar, ou vocês podem continuar perguntando, que a gente Gabriela, vai ficar por aqui. Eu vou trocar de lugar. lugar aqui com a Maria Luísa. Maria Luísa, senta aqui. Não quer ficar aparecendo, né? Então, agora a doutora Cíntia, hematologista da Fundação Hemoan, que faz o manejo das pacientes com doença falciforme e outras hemoglobinopatias, como a talassemia. Ela vai falar um pouco dessa doença. A etiopatogenia e tudo mais. Doutora Cíntia, sinta-se à vontade, tá? Boa tarde, obrigada pelo convite, né? Então, a anemia falciforme, ela é uma doença com vários fatores, dependendo do contexto em que ela se encontra, mas ela é originada realmente por uma mutação genética, como a doutora Ana tinha falado, na substituição do aminoácido, ácido glutâmico pela valina, no cromossomo da hemoglobina. Então, ela se expressa de várias formas. Existem pacientes que têm pouquíssimo sintoma e aqueles que têm todas as complicações que a anemia falciforme pode trazer. Ela não é só uma anemia, ela é uma doença sistêmica, né? Ela atinge vários órgãos. Então, a gente tem a hemoglobina normal, que mesmo quando ela tem pressões normais de oxigênio, ela não, anormais, que baixa a oxigenação,
As hemácias, a hemoglobina continua solúvel dentro da hemácia, que é a célula vermelha do sangue, mas na anemia falciforme, ela vai formar polímeros e ela vai alterar a membrana da hemácia. Tá vendo como ela é redondinha aqui? Quando essa hemoglobina se polimeriza, ela forma essa forma de foice, por isso que o nome é anemia falciforme. E ela, por conta dessa mutação, ela dá origem a uma hemoglobina anormal, uma hemoglobina variante, que é a hemoglobina S. Ixi, agora, aqui ela não passou. Bom, ela não fez animação. Tá, mas aqui é para dizer que a gente, no sangue da gente, a gente tem 3 tipos de hemoglobina, que é a hemoglobina A, que corresponde a 97% da hemoglobina da pessoa adulta, a hemoglobina A2, que corresponde a 2,5%, e a hemoglobina fetal, que tem mais ou menos 0,5% no indivíduo adulto. Então, as hemoglobinopatias, elas são as doenças que têm alteração na hemoglobina, que podem ser estruturais ou deficiência de síntese. Pode ser por deleção parcial ou total do cromossomo, que não vai expressar as hemoglobinas normalmente, e os principais exemplos são as talassemias, as beta e alfa-talassemias. E os defeitos estruturais são as mutações, inserção ou deleção de nucleotídeo, que vão dar origem a hemoglobinas variantes, que a gente não tem só hemoglobina S, são várias. Tem mais de 200. Então, assim, temos a hemoglobina S, que é a mais comum, a hemoglobina C, a hemoglobina D e a hemoglobina E. A C, a S e a D são as mais comuns. E é realmente uma doença genética, de herança autossômica recessiva. E a gente tem uns termos na anemia, que é o traço falciforme, que é quando a pessoa tem hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, e a hemoglobina variante S. A anemia falciforme é quando a pessoa só tem hemoglobina S, ela só tem hemoglobina variante e é um indivíduo homozigoto. E a doença falciforme é quando tem a presença de uma hemoglobina variante S associada com várias outras hemoglobinas variantes. Pode ser um paciente SC, SD, SE. Então, no termo genérico, a gente vai falar de doença falciforme. A anemia falciforme é a anemia mais grave, né, que tem mais sintomatologia, mas é um grupo de doenças que a gente chama de doença falciforme. Mesmo o quadro da doutora Vânia, a gente acha a pessoa que tem um traço, não tem como o traço falciforme normalmente não tem sintoma nenhum. Quando a gente identifica pelos filhos, que a gente vai fazer a pesquisa da família, como a doutora Vânia falou. Então, se uma pessoa tem traço e ela encontra alguém que tem hemoglobina normal, ela vai ter filhos com traço e sem nenhum traço de doença. Se os dois têm traço, eles vão ter 50% de chance de ter crianças iguais aos pais, só traço, 25% de uma criança que não tem nenhuma hemoglobina variante e 25% em cada gravidez de ter uma criança com anemia falciforme. E o paciente com anemia falciforme também casa, também tem filhos, né? Se ele casar com alguém que não tem nenhuma mutação, ele vai só ter traço. Mas se ele casar com alguém que tem traço, ele vai ter crianças, filhos dela ou dele, que tenham anemia falciforme também. Então, esse gene ele vai se manifestar, essa mutação se manifesta, né? Então, assim, das doenças genéticas, ela é a mais comum. Então, tem uma estimativa que 270 milhões de pessoas têm alguma mutação do gene de hemoglobina, mas a maior incidência na África subsaariana, que é abaixo na região do deserto do Saara, que tem maior do que 15% na prevalência dela. Então, com relação a dados de teste do pezinho, que a gente tem no programa, nascem cerca de 1.000 recém-nascidos com doença falciforme por ano.
né, uma incidência de 1 para 2.700 recém-nascidos vivos. Mas a maior incidência é na Bahia, 1 para 900, Rio de Janeiro e Distrito Federal, 1 para 2.000, no Amazonas, 1 para 3.000 nascimentos, e a menor incidência nos estados do Sul. E no Brasil, cerca de 160.000 a 200.000 crianças têm o traço da doença falciforme, o traço da anemia falciforme, né? Continua a maior incidência na Bahia, 1 para 17, no Rio de Janeiro, 1 para 20, no Amazonas, 1 para 60. Então, o traço ele realmente é mais frequente do que o paciente com doença falciforme. Mas daí a importância do teste do pezinho, que é identificar essa doença que é genética. Não vou falar muito sobre a fisiopatologia, porque ela vem... Na realidade, o que a gente tem que ver aqui é que os sintomas eles acontecem pelos fenômenos que acontecem dentro dos vasos. Daquela polimerização da hemoglobina, que altera o formato da hemácia, e quando o fluxo sanguíneo ele é interrompido, e ele vai dar alguns sintomas, como a destruição dessas células vermelhas, a constrição dos vasos e a dor. E um processo inflamatório realmente crônico, que é o que esses pacientes têm. Então, vários fatores, eles desencadeiam as crises. O que é a crise? O principal sintoma da doença falciforme é a dor. Então, a gente chama de crise vasoclusiva, que é porque é o fenômeno vascular. Ele leva a uma vasoconstrição ou por interrupção do fluxo sanguíneo, por conta dessas hemácias que estão em forma de foice, que elas não têm mais o formato normal, e elas não fluem muito, é como se fosse um monte de cascalhinho dentro de um cano. Se eles são menores, se eles são maleáveis, o fluxo continua. Dentro do vaso é a mesma coisa. A hemácia, que ela não tem o formato normal, ela vai começar a ficar impactada naquele vaso, nas veias, nas artérias, e vai alterar esse fluxo sanguíneo. Os capilares que são bem Justo. Então, desidratação, por isso que a gente estimula realmente a hidratação oral. Mudanças de clima, ou frio intenso ou calor excessivo podem gerar crise. Estresse, exercícios extenuantes, febre, as infecções, queda de oxigênio, tudo isso pode desencadear uma crise vasoclusiva, principalmente a dor. Mas os eventos clínicos da anemia falciforme, eles se dividem, mas eles acontecem juntos com relação à hemólise, a oclusão vascular e o processo inflamatório. O que é a hemólise? A hemólise é a destruição dessas hemácias, porque elas têm uma parede rígida, elas são destruídas. Então, são pacientes que se apresentam com uma anemia crônica, com icterícia, e às vezes, assim, até as pessoas acham, essa pessoa tem hepatite. Não é hepatite. Ela tem uma hemólise que aumenta a bilirrubina, que dá aquela corzinha amarela na esclera. Mas as pessoas, os próprios pacientes dizem que eles são taxados de pacientes com hepatite porque tem aquele olho amarelo. As pessoas não entendem. E a pele também. E a pele amarelada, o tom de pele, ele tem uma anemia crônica. Normalmente, eles têm um estado de hipodesenvolvimento, eles parecem ser mais jovens do que eles são, um retardo na maturação sexual, enquanto uma criança normal, ela entra na puberdade com 10, 12, 11 anos, pacientes com a doença falciforme, principalmente os meninos, eles levam o estirão lá para depois dos 18 anos. Então, eles são sempre menores, com aspecto de criança, e isso os psicólogos atuam muito, porque é uma dificuldade para eles, né? As meninas não tanto, mas os meninos, eles sofrem muito com relação a isso. Comparações. Comparando, né? Porque menino é assim, assim. E a oclusão vascular. Vasos, artérias, a gente tem em todo o organismo. Então, se é uma doença que ocorre nos vasos, ela vai atingir todos os órgãos. E ela atinge órgãos muito importantes. E os principais, né, que são os órgãos mais importantes do nosso organismo, são o coração e o cérebro.
Elas podem ter alterações neurológicas graves, como AVC. A gente acha que só adulto tem derrame, não. Criança tem derrame também. Na anemia falciforme é frequente, principalmente na faixa etária abaixo dos 18 anos, e pode ser recorrente. Tem alguns pacientes que têm só uma disfunção cerebral, tem aquele paciente com uma dificuldade de aprendizado, que é uma queixa frequente de mães. E se a gente for fazer uma avaliação com o neurologista, ele pode achar pequenas áreas de isquemia que podem estar alterando essa parte de aprendizado dele. Cognição, né? Isso, dificuldade de cognição, e são sérias às vezes. Às vezes porque já tiveram AVC, ou às vezes tiveram só isquemias, mas que deram alguma alteração. Alterações no coração, os pacientes podem ter até insuficiência cardíaca, e vários outros órgãos, né? E eles têm, principalmente, com relação ao processo inflamatório, eles têm muita dor, tem muita dor articular, tem dor abdominal, e eles têm uma propensão a infecções, principalmente com germes capsulares, pneumococo, hemófilo, por defeito de opsonização. Esse é o paciente com a doença falciforme. Então, ele tem alterações vasculares que atingem todos os órgãos, eles têm uma predisposição a um quadro infeccioso e podem ter complicações muito graves. Mas, como eu disse no início, tem pacientes que não têm absolutamente nada, e tem outros que têm muitas complicações, são muito sintomáticos, vivem no pronto-socorro, vivem no EMOAN, no atendimento de urgência. Então, o paciente ele tem anemia, ele tem dor por alteração vascular, e eles têm um processo inflamatório crônico. Eles sempre vão ter um leucócito aumentado, eles vão ter um ADHL aumentado, mas isso é da patologia de base, só que ele tem um processo inflamatório crônico que pode ser agudizado, que é quando acontecem as crises. Então, esse é um quadro clássico, né, da minha falciforme, de tudo que pode acontecer. Na pele, ele tem palidez, tem icterícia, às vezes ele tem feridas no maléolo, que são as úlceras de perna. Tem anemia, ele tem uma esplenomegalia crônica que é rara. Na osteoarticular, crianças, normalmente, o primeiro sintoma delas a gente chama de síndrome mão-pé, a dactilite, os dedinhos dos pés e das mãos inchados e muita dor. Às vezes são crianças que choram muito, que a mãe fica irritada, porque não entende, porque alguns pacientes que não saíram da triagem neonatal, a gente consegue esse diagnóstico mais tardiamente. Agora, com a triagem, a gente consegue o diagnóstico precoce, toda e qualquer doença. A gente pode interferir precocemente, é melhor esse prognóstico. Altera o olho, retinopatia, tem hemorragias, alterações cardíacas. Eles têm muita litíase biliar. A icterícia pode ser obstrutiva, pode ser só pela hemólise. Podem ter alterações renais. Ou seja, todo lugar a doença, as células em foice podem alterar, porque eles vão fazer uma isquemia e vão fazer dano tecidual. Então, eles vão alterando qualquer lugar, qualquer coisa. Bom, o diagnóstico pode ser pré-natal, a gente não faz isso, que é doença, né? Você já falou uma coisa interessante que eu não abordei na minha aula, esse diagnóstico pré-natal. É o pré-natal. Mas aí já é a doença do, né? Já a gente não consegue fazer nem todo mundo vai ter acesso, né? Do diagnóstico pré-natal. A triagem do pezinho, que é de preferência até 72 horas de vida. E nas crianças e adultos, que quando passaram, era pré-teste do pezinho, que a gente vai identificar ou crianças com sintomas ou adultos, que às vezes diz que tinha anemia, eu sou pequenininho, aí eu começo a investigar e vai atrás se tem alguma coisa. Aqui, às vezes, são as confusões, né? Hoje a gente faz o teste do pezinho, chega na triagem, passa pelo hemoan quando tem alguma alteração de hemoglobina. Mas antes, o que a gente via muito era um médico que tinha deixado a família desesperada porque a menina tinha anemia falciforme e ele só tinha traço. Então, a gente via muito isso. Então, no teste do pezinho, quando ele tem a fetal e hemoglobina A, ele só é
uma pessoa normal. A hemoglobina fetal, ela começa a desaparecer até o 6º mês, a gente tem muita hemoglobina fetal que vai ao pouco sendo substituída pela hemoglobina, ou a variante, se ela tiver uma doença falciforme, ou pela hemoglobina A. Então, quando o paciente tem fetal, hemoglobina A e S, ele é um traço. Mas se apresenta fetal com S, fetal com C, esse teste vai ser repetido com 6 meses, que é quando essa hemoglobina fetal já está em níveis normais no indivíduo adulto, para identificar qual é o tipo de hemoglobinopatia que ele tem, se realmente confirma o diagnóstico, e a partir daí a gente triar a família, tria irmãos, os irmãos dos pais, para a gente tentar identificar, porque para ter uma doença falciforme, os dois têm que ser portadores de hemoglobina variante. Então, a gente tem que ir atrás da família, do pai, da mãe, e começa indo para trás, né? O diagnóstico, hoje, o teste do pezinho para HPLC, que é mais fidedigno, que ela identifica as hemoglobinas normais e variantes. Antes a gente fazia por focalização hidroelétrica, mas algumas hemoglobinas correm na mesma direção e na mesma posição, dificultava algumas coisas. E por acetato celulose, que era mais simples de que se fazia antigamente. Então, às vezes o paciente está no interior, não fez estudo de hemoglobina. O estudo de hemoglobina, que é o que vai dar realmente o diagnóstico, ele é feito no EMOA. Mas tem algumas coisas que podem ser indicativas, mas que confundem muitos médicos, tanto no interior, até mesmo na capital, né? O paciente normalmente tem uma anemia moderada a grave. E ele convive bem com essa anemia, não necessariamente ele tem que ficar fazendo transfusão por conta disso, porque ele está normal. Se fosse eu, a Vânia, a Maria Luísa, aí a gente está precisando de sangue, mas eles vivem bem com um nível de hemoglobina mais baixo. Isso, elas são adaptadas. Tem reticulócito aumentado, o que indica que a medula dele está produzindo, está trabalhando muito para tentar manter o nível de hemoglobina aceitável, que ele não descompense. Lembra que eu falei que ele tem um processo inflamatório crônico? Normalmente eles têm o leucócito aumentado, eles têm leucocitose. Não quer dizer que eles estejam com infecção. Aí a gente tem que ver como é que é o leucócito basal. Se aumentar, aí tudo bem, ele pode realmente, se eles têm uma propensão a ter a ter infecção, né? Mas a gente tem que ver sempre o basal dele. Eles têm uma contagem aumentada de plaquetas, eles têm uma plaquetose, e por conta desse estímulo do processo inflamatório, as plaquetas também participam da resposta inflamatória normal. Então, eles têm plaqueta aumentada, não é que eles vão ter trombose, eles podem ter, como qualquer outra pessoa, mas eles têm uma plaqueta realmente aumentada. Acima de 400. Acima de 400. E umas plaquetas muito, muito altas, elas indicam uma alteração, um mau prognóstico. São pacientes que complicam mais. Quando você olha a lâmina, algumas vezes você evidencia essa linfose, não é sempre. Se estiver em crise, que tenha falcizado, senão ele vai ter hemácias normais, uma ou outra perdida. Tem a hiperbilirrubinemia, a bilirrubina indireta normalmente está aumentada nesses pacientes. E o DHL elevado, fazendo parte do cortejo do processo inflamatório. Então, o que é o tratamento? É prevenir complicações, tratar as complicações e tentar curar. Hoje a gente tem cura, né? Sim. Então, o que são as medidas preventivas? A imunização, né? Que esses pacientes, eles vão, normalmente, a gente manda para o CRI. Para algumas vacinas que só tem na rede particular, eles têm acesso por conta da patologia de base deles. Nutrição, eles não têm restrição alimentar nenhuma. Eles têm, na realidade, que fazer uma alimentação hiperproteica, hipercalórica, para eles poderem ter ganho de peso, ganho de estatura e tudo mais. Reposição vitamínica, que alguns serviços não fazem, outros fazem, mas, assim, todos os trabalhos que a gente lê, a gente tem que fazer a complementação vitamínica, principalmente vitamina D, vitamina E, que são antioxidantes. Hidratação. A gente normalmente orienta que eles tomem mais líquido, além do que a gente tem que tomar normalmente, eles têm que hidratar melhor. As consultas regulares. Os menores de 1 ano fazem consulta a cada 3 meses.
assim, né, na primeira infância, esses 5 anos, eles fazem consulta até 3, 4 meses, várias consultas ao ano. Tem pacientes que são mais sintomáticos que a gente vê com mais frequência. Todos eles, abaixo de 5 anos, fazem antibiótico terapia profilática com penicilina oral. Quando não tem oral, tem que fazer a bezatina. Mas, graças a Deus, o Ministério, ele provém, porque faz parte de um programa, que é o Programa de Atenção Integral à Pessoa com Doença Falciforme. Então, é um programa do Ministério da Saúde, porque é um problema de saúde pública, que quanto menos eles tiverem complicações, menos internações, menos custos, menos mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida para eles. O Doppler transcraniano, que a gente já está implementando no EMOAN, que é um preditivo de prognóstico desses pacientes. O Doppler é um exame que vê uma velocidade das artérias cerebrais e que algumas crianças têm alteração dessa velocidade e elas são classificadas em baixo risco, médio risco e alto risco. Se a gente identificar que ela tem um alto risco de desenvolver um derrame, ela já entra no esquema de transfusão programada. Mensalmente ela vai fazer, porque a gente tem que diminuir essa hemoglobina S para menor do que 25% para diminuir esse risco. Não quer dizer que ele não vá ter o AVC, mas o risco diminui. Né? Tem aqueles que são intermediários, que a gente não faz a transfusão, mas que a gente acompanha mais vezes com Doppler. E o de baixo risco, que a gente faz só uma vez por ano. Essas transfusões que eles fazem de troca não é uma bolsa comum de sangue colhida, é uma bolsa tratada comum. Não, normalmente é uma bolsa que a gente chama fenotipada, porque como são pacientes que podem receber várias transfusões ao longo da vida, a gente tenta transfundir o sangue praticamente igual dele. Que ele não se sensibilize, que ele não gere anticorpos, porque isso pode levar a alguns problemas, né? Tipo, eu vou dar o sangue hoje, mas ele vai destruir aquele sangue que ele recebeu se ele não for totalmente compatível. Não é só A positivo ou A positivo. Testam-se várias outras coisas para a gente fazer um sangue realmente mais próximo possível. Antigamente não, a gente já tem um programa, né? São os padrinhos de sangue. A gente já sabe quem é aquele paciente, quais são os doadores específicos para aquela pessoa. Aí por isso que a gente faz a fenotipagem eritrocitária. Aí, nesse caso, as transfusões, elas só são indicadas para esse paciente se ele tiver em risco muito grande, né? Não é uma coisa, um procedimento corriqueiro dentro da anemia falciforme. Ou essa transfusão, ela é prescrita, ela é prescrita de acordo com a agudização do quadro. Então, assim, normalmente a gente transfunde hemácias filtradas e fenotipadas. Numa urgência, eu não posso esperar isso. Né? Eu passo hemácia comum, porque é uma urgência. Existem algumas situações na anemia falciforme, como um sequestro esplênico, que é quando o baço nessas crianças abaixo de ondas aumenta muito, isso é uma emergência. Tem que transfundir. Eu acho que ela está perguntando se são todos que vão para hipertensão. Não são todos. São esses que têm risco de derrame, os que já tiveram derrame, porque eles podem refazer o derrame. Aí, se tiver um episódio, eles vão fazer transfusão pro resto da vida mensalmente. E, assim, o paciente, quando a doença falciforme, ele não transfunde normalmente. Como eu disse, eles já estão adaptados àquele quadro de anemia. Quando essa hemoglobina cai muito abaixo do nível basal deles, eles começam a ficar sintomáticos, com sintomas referentes à anemia, e a gente transfunde. Antigamente não, todo mundo grávida transfundia todo mês, hoje não se transfunde mais. Porque tem uso, assim, a gente preconiza o uso racional do sangue. A gente tem um sangue seguro? Temos sangue seguro, mas existe o risco, né, das doenças transmitidas pelo sangue. Então, a gente tem que usar racionalmente, tem que indicar uma transfusão corretamente, as reações transfusionais e tudo mais. O paciente já teve reação, ele tem que fazer até irradiada, né? Então, tratamento convencional, né? O tratamento convencional é a reposição do ácido fólico, que participa da construção do DNA de todas as células. A hidroxiureia, que existe a geração antes do hidreia e depois da hidroxiureia.
que é assim, o hidroxiureia, o que ele faz? A criança, normalmente, ela tem sintomas depois de 6 meses de idade. Por quê? Porque até os 6 meses ela tem muita hemoglobina fetal. O que esse hidroxiureia faz? Ele é um quimioterápico. E que descobriram que ele tinha um efeito colateral, que era aumentar a hemoglobina fetal. Então, quanto mais alta a hemoglobina fetal, menor o índice de falsização dentro das hemácias. Então, eu vou diminuir esses sintomas da anemia falciforme, vou diminuir a hemólise, vou diminuir todos os sintomas dela por conta da elevação dessa hemoglobina fetal. Então, antigamente a gente só podia usar nos adultos, passou para os adolescentes, as crianças acima de 2 anos a gente já pode usar o hidroxiureia, e a gente vê que eles têm um crescimento quase normal, muda muito a condição de vida do doente, ele interna menos, tem menos crises de dor, tem paciente que já não tem mais praticamente nenhum sintoma. Quelante de ferro, justamente aqueles pacientes que transfundem muito, né? Porque a hemácia, o ferro que ele entra através de transfusão, ele não sai, ele tem que ser quelado, então tem que ter um remédio para quelar esse ferro, que também tem acesso pelo Ministério da Saúde. Hoje a gente usa o Deferasilox, que é oral, e facilitou muito a vida deles também, porque antigamente o quelante era só venoso, eles tinham que passar 8 horas infundindo o remédio 5 vezes na semana. Então, eles ficavam levando 5 dias tomando a deferoxamina. A hidratação, que pode ser oral, mas quando o paciente tem crise e que as mães não conseguem controlar em casa, com os remédios que elas têm em casa, eles têm que ir ou para urgência, ou para fazer uma hidratação venosa. Às vezes, só com a hidratação, eles já melhoram muito do quadro, e às vezes é necessário hospitalizar, com analgesia mais pesada, com antibióticos sistêmicos e tudo mais. E os analgésicos? Normalmente, eles usam o analgésico normal, dipirona ou paracetamol. Se não conseguem controlar com esses analgésicos, se eles usam anti-inflamatórios não hormonais, preconizado diclofenaco, apesar de pediatria não gostar do diclofenaco, mas é o preconizado pelo Ministério da Saúde. A gente ainda usa ibuprofeno, porque é formulação anti-inflamatória. Passa por opioide fraco, que seria a codeína, o tramadol, e o opioide forte, que seria a morfina. Mas a morfina é remédio hospitalar. Eu, particularmente, não gosto de usar a morfina comprimido para casa, porque o risco de dependência é muito alto. A antibiótico terapia, que pode ser domiciliar, ou começa na internação e termina com medicamento oral. Normalmente a amoxicilina é a escolha, ou a penicilina cristalina na internação. E hoje a gente tem um transplante de medula, que leva à cura realmente da doença falciforme, mas a gente esbarra em algumas situações, porque tem que ser de irmão de mesmo pai, de mesma mãe. Normalmente, frequentemente eles têm traço, então a gente transforma uma anemia falciforme em traço, mas a gente tem que ter aquele cuidado lá do aconselhamento genético. Ele é traço, ele tem que, quando casar, eu digo para a mãe assim, a mãe fala se pode casar e eu falo se pode ter filho. Quer dizer, a gente orienta, né, se pode ou não, porque aí o risco é deles, né, não é nosso, a gente não pode interferir nessa parte, né, doutora? Muito bem. A gente pode fazer pergunta? Claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que a anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no Brasil, né? Mas no Amazonas, a gente tem uma população um pouco diferente, né? Então, quando as doenças da triagem neonatal foram colocadas no plano neonatal, tem alguns locais que elas são mais frequentes, por exemplo, fibrose cística no Paraná é cheio de fibrose cística. Aqui a gente tem pouca fibrose cística. A gente sabe que a gente tem mais do que sinais diagnósticos, mas mesmo assim é muito inferior ao que a gente vê na literatura ou quando a gente vai comparar com outros estados do Brasil. Como que está a situação da anemia falciforme? Tu achas que a gente tem uma frequência igual a do restante do país? Não, eu acho que ela é menor.
ela é menor. Ela não é comparada pelo Sul, porque como tinha relação com a população negra, que é uma doença inicialmente já iniciada na África, onde tem realmente maior incidência, nós não tivemos muita migração de negros para o Amazonas. A gente teve de nordestinos. Eu acho que se a gente for olhar a família, sempre tem alguém que veio do Nordeste na época da borracha, porque antes era índios, e só tinha mais índio, às vezes vinha português, para cá tinha muito português, a comunidade portuguesa é grande, né, aqui, mas ainda é maior do que no Sul, que a população majoritariamente é branca, apesar de que a população nossa, se a gente for lá no IBGE, é parda, né? A maior concentração é de parda. E a cor, ela é autodescolada. E a cor é muito relativo, né? Você se define, né? Se você é branco, eu sou branco, mas eu sou parda, mas eu quero ser branco, se eu disser que eu sou branco. É branco, isso é uma coisa muito subjetiva na realidade, né? Então, assim, nos estudos, a maioria da população se coloca como pardo. Ou o observador diz que é pardo, né? Sim, autodeclarado. E assim, aquilo que eu observo, a maioria realmente é parda, a gente tem um ou outro negro. Talvez a gente aumente por conta dos haitianos. Então, eu já tenho 2 pacientes do Haiti, né, que já estão no tratamento. Mas eu acho que tem mais a relação realmente com a população mesmo. Porque a gente observa, né? Sul tem menos, Nordeste tem muita anemia falciforme, mas também tem muita talassemia, tem muita beta-talassemia, por conta dos europeus que invadiram a costa, né? Eu tenho um estudo do meu professor do mestrado, que ele identificou muitos portadores de talassemia viva. Aqui, né? Olha que coisa interessante, né? Porque a talassemia ela é subnotificada, porque ela não dá sintoma, aquela anemia leve, você acha que não é nada, você dá ferro, você acha que é anemia por falta de ferro, não é? Aí quando você vai fazer o estudo de hemoglobina, você identifica. Mas até chegar no estudo de hemoglobina demora muito. Sim. Não é um acesso fácil, até porque o ano não é aberto. Nós temos uma responder. Sim, muito obrigada. A Línia do Hemoan, né, deve ser a bioquímica, lhe dando parabéns pela maravilhosa aula, né? E a Gabriela, que é uma constante e assídua, né? Que participa com a gente quase todas as nossas lives. Ela está perguntando aqui, durante a gestação, quais os cuidados que a gestante deve ter, no caso, para a prevenção da doença? Na realidade é genética, não tem prevenção na gravidez. Ela engravidou, na hora que o filho nascer, a gente vai descobrir, né? A prevenção é aconselhamento, né? É o aconselhamento genético. E fazer a fertilização e foi indicado. Prevenir, já está grávida, a gente vai ter que esperar, né? Se tiver o diagnóstico durante a gravidez, né? É difícil. Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta assim, eu estou num município distante aqui da cidade de Manaus. Então, a gente sabe que quando o RN ele nasce, ele passa por toda ele vai fazer uma adaptação fisiológica ao meio ambiente, né? Então, a hemoglobina fetal, ela tem, quando ele está intraútero, ele vive numa pequena taxa de oxigênio. Então, ela consegue carregar oxigênio numa taxa pequena para poder fazer com que órgãos e tecidos cresçam e tudo mais. Quando a criança, vou falar assim, o RN nasce, então essa hemoglobina ela deixa de ser, como é que se diz? Ele vai para um ambiente que a atmosfera tem uma taxa maior de oxigênio e essa hemoglobina fetal ela vai ser metabolizada, vai ser destruída, vai ser substituída, vai para o baço, onde ela vai ser destruída e tudo mais. E aí a gente tem a explicação da icterícia fisiológica do recém-nascido, né? Mas o paciente ele tem anemia falciforme.
essa anemia aí, que é fisiológica, né, devido a essa troca da hemoglobina fetal pela hemoglobina S do adulto, vai ser mais prolongada no paciente que tem anemia falciforme? Não, a primeira parte do Natal é igual. É igual, ele não vai apresentar... Igual. Não tem nenhuma alteração lá, não. Quem tem alteração no nascimento é a talassemia. Ele já tem uma anemia importante no nascimento. E a anemia falciforme, como tu fala, a hemoglobina fetal, ela começa a ser substituída pela produção de hemoglobina normal do adulto. Então, ela só vai cair mesmo a níveis normais depois do 6º mês. E a partir daí que aparecem os sintomas. Aí, Mas com relação à icterícia fisiológica, ele não vai apresentar aquela icterícia porque não, ele pode ter icterícia fisiológica normal do recém-nascido. Mas não vai mais ser uma icterícia prolongada. Não vai ser. Não pela anemia falciforme. Uma outra dúvida que eu tenho é a hidroxiureia. Ela faz com que a anemia como é que se diz? Não, a hemoglobina fetal, ela se prolongue. Na verdade, ela faz uma produção de hemoglobina fetal. No momento em que o RN ele precisa fazer essa troca de hemoglobina fetal, e nessa doença, eu dou uma medicação para que a medula produza essa hemoglobina fetal, quando eu não preciso dessa hemoglobina. Tem repercussões assim na vida desses pacientes? Eu não sei se Não, eu entendi. Porque, na realidade, o que acontece? A clínica da anemia falciforme é por causa da hemoglobina S, né? Então, se eu tenho muita hemoglobina CS de massa que é redondinha, ela vai repuxar e ela vai ficar com forma de força. Se eu tenho hemoglobina fetal, a hemoglobina fetal, ela tem hemoglobina alfa e hemoglobina gama. Ela não tem hemoglobina beta, né? Se a doença, a mutação é na hemoglobina, na parte beta da hemoglobina, então, essa hemoglobina F, ela não participa da polimerização, certo? Então, quanto mais hemoglobina eu tiver, menos repuxada essa hemácia vai ser. Então, eu tenho menos estável. Ela é mais estável. Então, ele consegue sobreviver. E uma outra coisa que tu falaste, que a hemoglobina fetal, ela tem afinidade pelo oxigênio e consegue absorver o oxigênio. Se eu consigo absorver o oxigênio, a hemoglobina fetal com baixa de oxigênio, ela polimeriza. Então, ela melhora a clínica do paciente. Essas hemácias polimerizam menos. O Benjamin está falando que travou a aula por causa da internet, né? E, doutora, eu tenho outra pergunta. Por exemplo, as pacientes na adolescência com anemia falciforme, sabem que vai acontecer modificações no corpo por causa dos hormônios sexuais, né, femininos. Então, ela vai ter a primeira menstruação, né, que é a menarca, e nessas pacientes, a menarca, a gente vê que, pelo que contam e pela literatura, ela é altamente debilitante para essas pacientes. Então, como é que se trata? Agudiza a menstruação, a primeira menstruação, as menstruações subsequentes na mulher que tem anemia falciforme, faz com que ela entre em crise vasooclusiva? Algumas pacientes, não são todas, assim, elas normalmente entram na puberdade mais tarde, né? Mas algumas pacientes têm muita TPM, né? A TPM já é uma situação estressante, desencadeia a crise. E algumas têm muita perda, né? Durante a menstruação, que agrava a anemia. Aí isso pode ter alguma repercussão. Já é anêmica, né? E ela pode agudizar. Algumas pacientes até dizem, já vou fazer uma crise porque eu vou menstruar. Algumas já sabem. Não são todas. Mas pode levar à agudização daquela, assim, né? Para levar a fazer a crise mesmo, né? Crise de dor, ou piora da anemia, sintomas de anemia. Essas alterações hormonais são responsáveis por piora várias doenças de porfiria, que também, né? O hemacolose, a hematologia, também piora nas alterações hormonais. E assim, mas elas assim, elas têm a fertilidade normal. Elas podem engravidar, ter filhos, só que elas entram realmente mais tarde. Tem menarca com 18 anos.
Voltando para a pergunta que fiz, que a moça fez, talvez seja isso que ela queria saber, uma pessoa que tem a doença falciforme, ela tem um risco maior e quais os cuidados que ela deve ter para não fazer vasoclusão na placenta, para não ter perda gestacional. Os cuidados, assim, abortos, né, que são grandes, né? tem um índice muito grande de aborto, né? Mas, assim, o que a gente faz? A gente faz pré-natal com o hematologista e com a gravidez de alto risco. Eles vão para o ambulatório de alto risco na maternidade, faz esse acompanhamento, faz a reposição vitamínica, faz a hidratação. Porque, assim, eu acho que são cuidados de toda a grávida, né? Mas ela tem que hidratar mais, mas com todos aqueles cuidados, avaliação com o cardiologista, porque a grávida já é hipervolêmica, eles já podem ter uma alteração cardíaca. Falaram que eles não fazem mais as transfusões de retransfusão na Não, grávida. porque antigamente, o que eles preconizavam antes? As transfusões todo mês na grávida, a não ser que ela seja sintomática, né? Sintomas de anemia, astenia, tontura e tudo mais. Porque antes dizia, por conta do bebê, eles queriam transfundir a mãe para manter o nível de hemoglobina por conta do bebê. Mas a gente sabe que a natureza ela é pródiga, né? Ela prioriza o bebê. Então, os bebês normalmente vêm bem. Né? Mas a mãe tem que ser cuidada. Retardo de crescimento intrauterino. Depende da mãe, se é uma mãe muito sintomática, que já vem com história. Porque a gente sabe quem é sintomático desde a infância, né? Então, essas a gente já briga muito. Só um filho, por favor. Né? Não Depois pode vocês agora. Não, mas aí não é isso, um não. aconselhamento sério. Mas aí não é um aconselhamento. Aí é porque para evitar dor de cabeça para pediatra. Para hematologista. Não, é porque ela pode ter mais complicações. São pacientes que já vêm com complicações de uma doença sistêmica que pode alterar. A placenta também tem vasos, tem uma história. Tem algumas alterações genéticas da própria anemia falciforme, que são muitos polimorfismos, né, que podem estar relacionados com retardo de crescimento fetal, de abortos de repetição, principalmente na hemoglobina C. Tem muito. Já disse a porta, não sabe aqui. Sim. Mais alguém querendo perguntar dos municípios e das pessoas que estão nos assistindo? Como esse paciente chega no ambulatório, na Fundação Imune Tratamento? Assim, qual é a faixa etária da idade que eles chegam? Eles chegam assim com mais de um ano ou menos de um ano? Agora a gente vê muito da triagem, mas a gente pegava muita criança com 4, 5 anos, que internava porque tinha problema de repetição. Aí já tinha feito uma transfusão no interior, porque chega com um hematócrito mais baixo, transfunde, né? Aí, manda para Manaus. Aí chegava no pronto-socorro da criança. Porque ele estava com isso. Isso eu vi muito simples no meu trabalho no mestrado, que a gente foi ver como é que era o diagnóstico, por que era o diagnóstico. Normalmente era assim, anemia, que precisava tomar sangue, muita dor. Então, assim, a partir dos 4, 5 anos de idade, esses pacientes, lógico, paciente que tem sintoma mais precocemente vai ser um paciente mais grave, né? Porque tem aqueles que chegaram com 17, 18 anos. Tem paciente que é diagnosticado porque a irmã tem, aí foi investigar a família, tem, né? Tem vários. Tem mãe com 3, 4, 5 crianças com anemia falciforme na mesma família. Né? Porque é 25% de cada gravidez, né? Aí elas continuam engravidando, não sabiam que tinham, não tiveram acesso a aconselhamento nem nada. E são 5 irmãos com anemia falciforme. E entre os irmãos, a gente observa uma diversidade grande de tudo, né? Porque ele é irmão que vai ser a mesma clínica que eu tenho, a minha Isso é uma coisa interessante que eu acho que tem que ser visto para as outras doenças da triagem também. Porque uma variante genética não significa que todo mundo vai ter a mesma clínica. Sim. Então, deficiências de bioatividade. Tu podes ter uma criança com uma deficiência parcial, mas no outro filho, aquele paciente tem uma deficiência severa.
Então, é muito importante identificar esses pacientes e que esses pais saibam o que pode acontecer numa gravidez futura para fazer o diagnóstico bem cedo. Porque, saindo um pouco da triagem neonatal, mas ainda na questão dos erros neonatos, a gente vê bastante isso, assim, a mãe teve uma criança que foi a óbito com leucinose, que é uma aminoácidopatia, com 2 meses de idade. Passou por aconselhamento genético, aí depois de uns 5, 4 anos ela engravidou de novo, teve um menino normal. Quando esse menino estava com uns 8, 9 anos, ela engravidou novamente. E não falou para ninguém, nem durante a gravidez, nem quando o menino nasceu, que ela tinha esse problema na família. Que ela já tinha tido um bebê com leucinose. Só que aí o menino nasceu, que nasce do metabolismo, nasce bem. Aí vai para casa, uma semana depois retorna o menino em coma, né? E aí é que ela vai falar. Então, se ela tivesse falado antes, ela podia ter tido acesso a um diagnóstico mais precoce. A gente teve caso também com atrofia muscular espinhal. Paciente do interior, pastos sanguíneos, a menina teve um diagnóstico genético de Hip-Hop, atrofia muscular espinhal, foi a óbito no interior, depois que a família voltou para o interior. Aí o casal engravida novamente, e aí, novamente, gemelares com o mesmo problema de atrofia muscular espinhal. E só foi procurar diagnóstico com 3 meses de vida. Então, assim, não pode isso acontecer, né? Se a pessoa sabe que tem um risco, tem que correr para fazer o diagnóstico precoce, né? A gente está numa fase também que a gente já tem muito tratamento para muitas doenças genéticas, né? E tratamentos que realmente já tem um tratamento urgente, que muda a história natural da doença. Vai chegar, né? Cada vez está mais próximo, cada vez está mais já foi mais devagar, né? Então, eu acho que vale a pena investir de que as pessoas entendam que tem que ter esse diagnóstico precoce, né? Correr atrás do diagnóstico. Já teve um, já sabe que pode vir outro também, né? Com a minha mudança de bochecha. Isso, exatamente. E hoje a gente tem acesso, né? O Ministério da Saúde, ele fornece muitos desses Sim, tem vários PCDT, todo dia está aparecendo PCDT diferente do Ministério da Saúde, né? Então, quer dizer, o que era antes uma coisa que não tinha jeito, né? Hoje em dia não, né? Perto de nós, Está bem próximo, já está mais acessível. vai ser disponibilizado para pacientes com anemia falciforme. Sim, já acontece, né? Porque a gente precisa, assim, porque tem que ser o irmão que não tem a doença falciforme, que vai fazer E hoje a gente tem uma dificuldade do transplante do não aparentar, né? Porque o paciente com leucemia com aplasia, se não transplantar, ele vai morrer. Então, a anemia falciforme tem algumas indicações, não é todo paciente com anemia falciforme que vai para o transplante. Normalmente, ainda são os que têm maior risco de complicação, esses pacientes com risco de AVC. Mas eu acredito que, né, no futuro, isso seja já corriqueiro, né? A história de pegar para TMO em célula de cordão, né? O IMON já começou a ativar uma produção de cordão. Mas acredito mais ainda para as leucemias, para as doenças oncomatológicas ainda, né? Mas eu acredito que no futuro isso é futuro, né? Sim. É porque a gente ainda tem muito pouco leito de transplante, né, no Brasil. Então, assim, o urgente não é a anemia falciforme, infelizmente, né? Mas que vai durar mais. E o ideal é que seja abaixo dos 5 anos transplantar. Sim, abaixo dos 2 anos. Abaixo dos 2 anos até, porque tem um risco menor de rejeição, transfundiu menos do que aquele adulto que passou a vida inteira transfundindo, o risco de fazer uma rejeição no transplante é maior.
E o paciente com anemia falciforme, ele pode praticar exercícios físicos, ele tem alguma contraindicação, Ele pode com moderação, né? Com moderação. Com moderação. Hidratando, porque isso é um problema na escola para eles, né? Cíntia, e os pacientes que Da vocês educação física, acompanham, eles podem fazer, mas tem que parar, tomar uma água, Se porque hidratar, eles né? mesmos sabem que eles não estão legais, eles param. Não tem aqueles que não, né? Que eles insistem, chegam em casa, mamãe tá louca, né? Mas, Cíntia, deixa eu te perguntar, os pacientes que vocês acompanham no EMUAN, eles são basicamente, a maioria de Manaus, como que está o acompanhamento desses pacientes do interior? Eles vêm para consulta. Né? Agora, com a pandemia, que o transporte né? O que a gente fez, irmão? A gente viabilizou mais e também até porque a gente conteve, porque o fluxo de pacientes com Covid para dentro do Hemocentro ia ser muito complicado. Mesmo assim, a gente teve vários casos dentro das nossas enfermarias. Eu, por acaso, tenho uma paciente com anemia falciforme que está no Delfina. Nossa! E é de Tefé. Né, complicou e veio para o Delfina. E lá, às vezes, assim, o diagnóstico do Covid também é tardio, né? Sim. Então, assim, a gente restringiu as consultas, acho que a gente retorna, talvez, já na semana que vem, as consultas normais de todos os ambulatórios. A gente priorizou os atendimentos das leucemias, os pacientes fazendo quimioterapia, né? E a gente facilitou o acesso deles às receitas deles. Né? A gente pegava os meus pacientes, eu fazia as receitas, porque são as receitas, os medicamentos habituais, a penicilina, o ácido, não podem ficar sem. Eles têm que ter um analgésico em casa e evitar esse fluxo dele para os pronto-socorros, porque também vão se expor. Os daqui estão usando hidroxidase? Até do interior. Ah, que bom. Tem disponibilidade. Então, tem disponibilidade. O Ministério já envia para a gente. Então, assim, vocês só... agora a gente estava na central. A gente já tem a dispensação de vai, a gente reporta para a central de medicamentos, que facilita o acesso. Isso é uma coisa que a gente vem pedindo já há um tempo também. A gente conseguiu para ter os medicamentos dentro do o CEAF, né? A gente tem uma disponibilizado dentro do EMUAN, porque senão ele tem que EMUAN, eu tenho que Iracema, aí desloca o paciente. Às vezes o paciente é difícil, né? Ele não conhece a cidade, né? E alguns pacientes do interior, por exemplo, eu tenho paciente que tem um histórico de derrame, que ele faz as transfusões programadas, que seriam mensais. Ele não vem para cá. A gente prepara o sangue aqui e manda para a cidade dela. Ah, que legal! Isso que eu queria saber. Como que estava o porque ele tem a hemorrede, né? Tem os hemorrúcleos espalhados em várias. Isso é muito bacana. A pessoa não precisa sair do seu mundo. Porque todo mês vai pra cá, choram muito mesmo. Ela tem que se mudar. Aí o profissional, no caso, é qualificado para fazer essa transfusão de troca. Sim, porque o preparo é feito aqui, aí tá. Muito bom, legal, parabéns. Muito bom. Doutora, até a reposição enzimática no interior. Depois vamos falar sobre isso. Mas, para a anemia falciforme, está havendo a descentralização para as unidades básicas, para poder os médicos na unidade básica, eles poderem identificar essa doença precocemente. Se não é pelo teste do pezinho, pelo menos pela gama sintomática que ela traz. Né? Aí me fala um pouco dessa descentralização. A gente não conseguiu descentralizar. Mas tem a proposta. Né? Mas tem a proposta não assim. Eu acho que o ambulatório da hemoglobinopatia tem que acontecer com o hematologista, mas existem as outras situações inerentes a qualquer pessoa. E é porque fala, o paciente deu no ano, ninguém mais quer atender, porque acha que só igual da triagem neonatal também. Não querem atender em outro local porque não é. Não, então vai ter paciente lá, paciente. Então, assim, mas o paciente pode ter pneumonia, sinusite, diarreia, vômito. Lógico que ele tem que saber que é um paciente que vai desidratar mais fácil, que ele pode comunicar com alguma coisa. Então, assim, treinamento. Né? A gente, ano passado, teve alguns treinamentos, principalmente o pessoal da prefeitura. Isso, da ciência médico de família, né? Médico da família, ia ter o atendimento da grávida, né? Para criar e tudo mais.
ver se ela tinha traço e tal, é o projeto Cegonha, uma coisa É isso mesmo. Tem que vai ser tem, colocado. já tem para. E acho que tem que treinar mais. Eu acho assim, eles têm que ir, ou a gente vai, né? Nós já fomos para treinar, mas vai. Provavelmente médico é complicado de treinar, né? Porque ele tem 300 mil afazeres, né? Para treinar médico é mais complicado, eu acho. Mas assim, a descentralização, até porque desafoga o hemocentro. Exatamente. Ou às vezes não é aquele problema. Ele vai para a consulta dele, não fugindo do que ele vai fazer a consulta dele, assim, mas coisas assim que ele pode resolver na parte Ele pode no da Kaique, básica, né? ele pode. Ver as vitaminas dele. Talvez tenha que investir nas residências médicas, né? Hoje a gente já Porque passa bastante ainda residente com a gente. Na fase de treinamento, aí eles não vão ter mais acesso, vão ser mais receptivos também. Porque a gente aprende a anemia falciforme muito no início da faculdade, né? A gente não vê o paciente com anemia falciforme, dificilmente a gente vê. Agora não, agora tem as aulas de hematologia dentro do hemocentro, né? E O manejo desse para esse residente vai ser melhor, porque eles vão ver. pelo menos eles já viram, né? Já viram, já sabem, vão levar para onde for, né? Passa residente com a gente no UAM, tanto da clínica médica quanto da pediatria. Legal. Mas acho que treinar, fazer essas aulas, assim, é importante. Treinamento lá, né? no interior também. No interior também. Mas eles fazem muito treinamento, assim. Nos hemolúcleos tem muito treinamento, né? Não são tantos médicos. A própria doutora Socorro já foi, a nossa presidente, né? Já foi para dar alguns treinamentos, algumas coisas, porque a gente tem um projeto até do diagnóstico precoce das leucemias, assim como da Bacana. Então, assim, vem o fluxo, lógico, vem do interior, vai no pronto-socorro pede parecer gramado, a gente já viabiliza isso, a gente já sabe mais ou menos que vai chegar um paciente com a suspeita de. Sim. Aí a parte da hemorrede é importante. Sim, né? Esses hemorroides deram up, né? Deram up na parte de diagnóstico. Quanto mais precoce, porque qualquer coisa, né? Se a gente diagnosticar mais cedo, a gente consegue entender mais cedo. Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Vamos acabando aqui, né? Então, a doutora Vânia faz o encerramento. Eu falei, Ela começou, então eu comprei a honra de fazer Então, gente, a gente fica muito agradecido pela participação de todos. Nós tivemos essa oportunidade de mostrar o serviço de triagem neonatal todo esse mês de junho, que é um mês dedicado a fazer mesmo divulgação do teste do pezinho, da triagem neonatal. E eu espero que no ano que vem a gente consiga repetir isso. Mas eu também quero deixar aqui dito que vocês do interior, vocês se tiverem alguma dúvida relacionada a todas as doenças da triagem neonatal, que a gente comentou todo esse mês de junho, vocês podem ficar mandando as suas dúvidas para cá. Terça é o Clube da Criança, julho eu vou estar todas as terças aqui no Clube da Criança, que é esse aqui. E depois, durante o ano, a proposta é ficar às quintas-feiras, alguém aqui respondendo as questões relacionadas à triagem neonatal no nosso estado, tá bom? Então, muito obrigado pela participação. Eu hoje estou muito honrada, porque eu posso deixar ela fazer as considerações trazer a doutora Cíntia Xerez para cá. Muito bom. Ela veio com muita vontade. A nossa coordenadora vai fazer as Não, as considerações. considerações, a doutora quer fazer suas considerações. Assim, só agradecer, eu realmente, a Vânia sabe que ela insiste, né, que ela vê a anemia falciforme, ela lembra de mim. Mas eu trabalho com anemia falciforme há muito tempo. E, assim, a importância que o teste do pezinho trouxe nesse diagnóstico precoce, da gente ter entrado na fase 2, que era tão desejada para a gente, assim, foi, assim, muito bom. A gente consegue identificar na nossa população que a gente não conseguia antes, né? A gente tinha um diagnóstico muito tardio. Então, o teste do pezinho, para a gente, assim, a fase 2 é perfeito. Obrigada. Então,
Eu gostaria de agradecer a participação de todos os profissionais, a doutora Vânia, doutor Cristiano, que é o endócrino pediatra, que falou sobre o hipotiroidismo congênito e a hiperplasia adrenal como congênita, a doutora Cláudia, que falou sobre a fibrose cística, né? E que puder vindo para vocês a bioquímica da Fundação Emuan, né, que infelizmente ela não pôde estar presente aqui, para nós falarmos sobre a entrega, né, do resultado da primeira amostra. Eu sei que isso é uma preocupação de todos, é uma preocupação da coordenação estadual, também uma preocupação do laboratório de referência, tá? E eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos cientes desse problema em relação à chegada do resultado dessas amostras do teste do pezinho assim, por 90 dias, por 120 dias para os municípios e até aqui para a cidade de Manaus. E gostaria de dizer para todos que estão ouvindo que nós estamos empenhados, né, como Secretaria de Estado de Saúde, na resolutividade dessa problemática. Tá? E agradecer a UEA por ter dado esse espaço. Sim, para todos nós, né, os técnicos que estiveram com a gente durante toda a terça-feira, né, nessas quatro semanas que se passaram, que não mediram esforços em trazer e deixar a gente, deixar a sala e organizar toda a tecnologia que tem aqui, para que nós pudéssemos passar aquilo que a coordenação estadual gostaria de mostrar em relação à importância, né, da triagem neonatal, do programa ainda maior, que é o Programa Nacional de Triagem Neonatal, e falar da importância de se fazer o teste do pezinho e de se ter esse diagnóstico dentro do tempo previsto, como o Ministério da Saúde preconiza. Então, eu queria agradecer a todos e espero que nós tenhamos em outras oportunidades, poder virmos aqui e falarmos que as amostras estão sendo entregues, resultados das amostras dentro do tempo, de 10 a 15, 20 dias. Esse é o nosso objetivo maior, porque nós sabemos que quanto mais precoce se trata as doenças triadas na triagem neonatal, mais qualidade de vida as pessoas acometidas, né, as crianças, as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor. Então, muito obrigada.